Boa noite. Boa noite. Políticos, amigos e parentes prestam as últimas homenagens a Márcio Tomás Bastos. Dilma e Lula comparecem ao velório. O ex-ministro morreu hoje de complicações pulmonares. Luto no mundo empresarial. Morre o fundador das Casas Bahia, Samuel Klein. Dia da Consciência Negra. Tem festa e protesto em São Paulo. Operação Lava Jato. Banco Central já bloqueou cerca de 45 milhões de reais de investigados. Represa do Guarapiranga sofre com a seca. Frio fora de época nos Estados Unidos já matou 8 pessoas. Morreu hoje em São Paulo o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. O velório, que acontece na Assembleia Legislativa, será interrompido agora à noite e será retomado amanhã, às 6 da manhã. A cerimônia de cremação está prevista para as 9 da manhã. A cerimônia começou às 3 horas da tarde. O velório, no salão principal da Assembleia Legislativa, contou com a presença de várias autoridades, políticos, advogados e juízes. A presidente Dilma Rousseff chegou às 4 da tarde e ficou 1 hora no local. Dilma estava muito emocionada e ficou o tempo todo ao lado da viúva Maria Leonor e da filha Marcela. A presidente disse em nota que o Brasil perde um grande homem, o direito perde um advogado renomado e ela um grande amigo. Dilma não falou com a imprensa. O ex-presidente Lula também esteve no velório e prestou condolências à família do ex-ministro da Justiça. Lula disse em nota que Márcio Tomás Bastos foi um grande defensor da lei e um apaixonado pelos ideais de um Brasil melhor. Vários políticos destacaram a lealdade e a importância de Bastos para o processo democrático. Eu sempre tive interesse em saber o que o Márcio pensava e a recíproca também sempre foi verdadeira. Amizade, respeito e troca de ideias a respeito do Brasil. Márcio Tomás Bastos, de 79 anos, havia sido internado na última quinta-feira no Hospital Sírio-Libanês com problemas respiratórios. Nesta manhã, ele morreu em decorrência de uma fibrose pulmonar. Daqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, o corpo do ex-ministro será levado para o cemitério Horto da Paz, que fica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A cerimônia de cremação está prevista para as 9 horas da manhã desta sexta-feira e será fechada para os amigos e para a família. Márcio Tomás Bastos nasceu em Cruzeiro, na região do Vale do Paraíba, em 1935. Formou-se em Direito pela USP em 1958. Chegou a ser presidente da OAB em São Paulo, período que foi ligado ao movimento Diretas Já, que reivindicava voto direto para presidente da República. Ele era considerado um dos mais importantes criminalistas do país. Entre seus clientes estavam o médico Roger Abdelmaci e o bicheiro Carlinhos Cachoeira. No julgamento do mensalão petista, foi advogado do ex-presidente do Banco Rural, José Roberto Salgado. Em 92, ao lado de outros juristas, participou da redação da petição do impeachment do presidente Fernando Collor. Em 2002, após a eleição de Lula, foi convidado pelo petista para assumir o Ministério da Justiça. Ele ficou no cargo até 2007. Entre seus feitos na pasta estiveram a aprovação do Estatuto do Desarmamento, a reforma do Judiciário e o fortalecimento da Polícia Federal. Atualmente, Tomás Bastos defendia algumas empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. E também morreu hoje, aos 91 anos, o empresário Samuel Klein, fundador da rede de varejos Casas Bahia. Ele estava internado havia 15 dias no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul, e morreu de insuficiência respiratória. Nascido na Polônia em 1923, Samuel Klein e a família foram capturados por tropas nazistas e mandados para campos de concentração no país durante a Segunda Guerra Mundial. A família foi separada e a mãe e os outros 8 irmãos foram mortos. Em sua biografia, Klein relatou que só sobreviveu graças às suas habilidades de carpinteiro. Ele conseguiu fugir durante uma transferência de prisioneiros em 1940
1944 e veio para o Brasil no início da década de 50. Começou sua história como comerciante vendendo artigos de cama, mesa e banho, de porta em porta em São Caetano do Sul, cidade do ABC Paulista, onde se estabeleceu com a esposa e o filho. Em 1957, comprou sua primeira loja na cidade e criou as Casas Bahia, que recebeu esse nome em homenagem aos imigrantes nordestinos que se instalavam na região por conta do crescimento da indústria automobilística no ABC. Nas décadas seguintes, a gigante do varejo se espalhou por 11 estados, num total de 550 lojas, em que chegaram a trabalhar cerca de 35 mil pessoas. Em 2009, Klein vendeu o controle da empresa para o grupo Pão de Açúcar. 2 grandes eventos marcaram hoje o Dia da Consciência Negra em São Paulo. No Vale do Anhangabaú, atividades culturais foram organizadas pela Prefeitura. E do Vão Livre do MASP partiu uma marcha em direção ao centro da cidade com mais de 1.500 pessoas que pediam por uma sociedade mais justa e igualitária. Na marcha teve escola de samba. Teve cor e alegria, mas o movimento é de luta. Nós estamos aqui trazendo a memória de Zumbi para as ruas, para que as pessoas comecem a ter mais consciência e respeito com o nosso povo, com a nossa tradição, a nossa questão religiosa, com os nossos jovens que estão matando nossos jovens, uma estupidez tremenda. Nós queremos nosso jovem vivo, queremos que eles se tornem nossos anciãos e traduzam a nossa história. Então a nossa marcha é isso, é a memória, a consciência do povo negro que está dentro das ruas. Segundo a Polícia Militar, 1.500 pessoas saíram do Vão Livre do MASP na Avenida Paulista e caminharam pela Rua da Consolação até o Teatro Municipal. Esta é a 11ª Marcha da Consciência Negra em São Paulo. Em 20 de novembro é lembrada a morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola e referência na luta pela liberdade dos negros no país. Na época, a luta era contra a escravidão. Hoje são outras pautas. A educação é de oportunidade, porque veja bem, nós temos uma coisa, tanto o negro como o branco, eles pagam para estudar, por exemplo, numa universidade privada. Mas na hora de procurar, na hora de arrumar um emprego, o negro tem menos oportunidade por causa do racismo. O genocídio que o que mais acontece em São Paulo com os negros da periferia. Estão matando os nossos negros, né? Nas ruas, os policiais, a violência policial está muito grande. Aqui no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, o Dia da Consciência Negra foi marcado por uma série de shows. São artistas que representam as influências e as contribuições da música negra para o mundo após a imigração forçada pela escravidão. A diáspora musical africana trouxe artistas brasileiros dos Estados Unidos, Nigéria, Jamaica e Cuba. E ainda teve feira de artesanato, comidas e exposição de fotografias de Mário Luiz Thompson com artistas negros brasileiros. Vários ritmos, várias cores, unidos pela igualdade. Crise da água em São Paulo. Sistema Guarapiranga sofre as consequências da falta de chuva e enfrenta sucessivas quedas em seu volume. O Guarapiranga está abastecendo algumas regiões que eram atendidas pelo Cantareira, outro reservatório que sofre com a seca. A placa que alerta para o perigo de afogamento não assusta mais. Essa outra que proíbe o mergulho já não faz sentido. A área que antes ficava coberta de água doce, este ano foi tomada pela vegetação. Antes a água praticamente era até aqui. Eu vinha com a família tudo, praticamente agora a ilha, a distância. A queda no volume da Guarapiranga foi tão rápida que hoje é preciso ir bem longe das margens para aproveitar o que restou das águas que podem ser usadas para o lazer. Até agora, o sistema recebeu menos de 1/3 da média histórica de chuva para o mês, 34 milímetros, contra os 125 que normalmente caem em novembro. Esta semana, o nível da represa Guarapiranga atingiu 33,7%. O volume caiu mais do que a metade se comparado com o mesmo período do ano passado. Em novembro de 2013, o nível da represa estava em 71,5%. E o resultado é um cenário bem diferente do que o que se via
um ano atrás. Para muita gente que frequenta o Parque Praia do Sol, nadar já não é mais uma opção. Nadar não dá mais para nadar, não. E o que você costuma fazer por aqui? Costumo caminhar, me exercitar bastante por aqui. Nos clubes particulares, a crise que se iniciou em outubro, quando a represa estava com 41% da capacidade, se agravou, afetando a prática de uma das atividades mais tradicionais na represa, o iatismo. Neste yacht-clube, um dos mais antigos há 84 anos no local, a rampa de acesso dos barcos secou. O pier, que ficava praticamente todo submerso, perdeu a função. E foi preciso criar alternativas para os sócios poderem velejar. É uma rampa flutuante, então você sobe com o barco, ela afunda e aí você consegue entrar com o barco. Só que a cada dia a represa está ficando mais rasa, então essa rampa daqui a pouco vai ficar inutilizável, né? Ainda assim, não é raro ver uma embarcação encalhar. Marco conta que a frequência nos cursos de vela também caiu e um campeonato que aconteceria em dezembro no local foi cancelado. Por conta da dificuldade de manejar o barco de prova no meio de tanta lama, estes velejadores terão que abandonar a capital. Estamos indo para Ilhabela treinar porque a represa, para o nosso caso específico, está muito perigosa, está muito rasa, o barco está sofrendo risco de colisão com o fundo, avaria não só do material como de nós mesmos nos machucarmos. Apesar do calor, choveu de forma localizada nesse feriado em boa parte do estado de São Paulo, inclusive aqui na capital paulista. E agora à noite, de madrugada, ainda pode chover forte aqui na região metropolitana. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Todo o estado de São Paulo terá temperaturas acima dos 30 graus e a chuva prevista. Com o calor e a alta umidade do ar, a sensação ainda vai ser de tempo abafado e chove de forma localizada em todo o estado, com exceção do Nordeste paulista, como na região de Ribeirão Preto, onde a máxima vai aos 34 graus, e em Franca, onde chega a fazer 31. No litoral, a chuva não deve atrapalhar a ida à praia, já que vai fazer bastante calor. 31 graus em Caraguatatuba e também em Santos. A Grande São Paulo também começa sexta-feira com predomínio de sol, mas até o fim da noite há pancadas de chuva previstas, com risco inclusive de descargas elétricas. Amanhã, mínima de 20 e máxima em torno dos 31 graus. No sábado, esquenta mais, 32. E no domingo, o tempo fica fechado e a máxima cai para os 27 graus. Operação Lava Jato. Defesa de Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, preso pela Polícia Federal, entra com pedido de habeas corpus. Duque foi detido na sexta e está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Na noite de terça-feira, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, decretou a prisão preventiva dele e de outros 5 investigados por suspeita de envolvimento no esquema de corrupção. Hoje, a Justiça negou habeas corpus aos executivos da Camargo Correia, Dalton dos Santos Avancini, presidente da empresa, e João Ricardo Auler, presidente do Conselho de Administração da companhia. E o último foragido do caso, Adarico Negromonte Filho, irmão do ministro das Cidades, Mário Negromonte, deve se entregar na segunda ou na terça-feira, segundo a advogada. E o Banco Central já bloqueou 49 milhões de reais envolvidos na Operação Lava Jato. De acordo com o Banco Central, o bloqueio atinge 16 pessoas e 3 empresas. Segundo o Banco Central, a determinação foi da Justiça Federal do Paraná, responsável pelo processo. O maior valor bloqueado foi da conta do vice-presidente da construtora Engevix, Gerson de Mello Almada. Ele está impedido de movimentar quase 23 milhões de reais. Entre os investigados que tiveram as contas bancárias bloqueadas está também o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, que tinha 3 milhões e 200 mil reais depositados em bancos brasileiros. Duque é apontado por delatores como um dos operadores do esquema de corrupção que superfaturava projetos da Petrobras para assegurar pagamento de propinas a executivos da estatal e partidos políticos. Ele foi indicado ao cargo na Petrobras pelo PT. Em depoimento, Renato Duque teria dito que recebeu pelo menos R$1.600.000 da empreiteira UTC Engenharia, depois que deixou o cargo na estatal em abril de 2012. Porém, ele negou que o dinheiro fosse proveniente de propina. Duque disse que o valor se refere à prestação de serviços de consultoria. A informação foi divulgada pelo site do jornal Folha de São Paulo.
A UTC está envolvida no esquema de corrupção na Petrobras, segundo a Polícia Federal. Congresso formaliza a prorrogação dos trabalhos da CPI mista que investiga a corrupção na Petrobras. O pedido teve apoio de 29 senadores e 218 deputados federais. Com isso, a CPI, que deveria terminar neste domingo, foi prorrogada até o dia 22 de dezembro, que é quando acabam as atividades legislativas. A oposição já anunciou que tentará criar, em 2015, uma nova CPI destinada a investigar a Petrobras. Comissão Mista de Orçamento antecipa de terça para segunda-feira a votação do projeto da meta fiscal para este ano. A sessão destinada a votar o projeto de lei que libera o Executivo a economizar menos para pagar os juros da dívida pública está prevista para começar às 8 da noite. Se for aprovado na Comissão de Orçamento, o projeto será submetido à votação do Congresso Nacional. Porém, antes de votar o projeto da meta fiscal, os deputados e senadores terão de apreciar 38 vetos presidenciais e 4 projetos de lei que estão trancando a pauta do Legislativo. Na apresentação da proposta, na terça, o relator do projeto no Executivo, o senador Romero Jucá, do PMDB, rejeitou sugestões protocoladas pelos parlamentares, porém, substituiu o termo superávit por resultado. O projeto, criticado pela oposição, permite ao governo abater da meta fiscal todos os gastos com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e desonerações tributárias concedidas ao longo do ano. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu pergunto a você, você acha que depois de tudo isso que está acontecendo, sabendo dessa roubalheira, o Brasil vai sair mais forte, como acha a presidente? Ela deve estar querendo confirmar a sua condição de poliana do Planalto, que ela já adquiriu lá em Brisbane, na Austrália, quando disse que tudo o que está acontecendo no Brasil é um reflexo do Estado democrático de direito e que está sendo acabada a corrupção porque estão acabando com a impunidade. Bom, a poliana do Congresso será a bancada do PSDB, que vai abrir de novo uma CPI que não vai dar em nada. Então, é poliana para todo lado. Mas tem algumas coisas, vamos reconhecer, que estão mudando no Brasil. Por exemplo, a Petrobras está demitindo gerentes, ou seja, está confirmando que aqui a corda sempre rompe no lado mais fraco, porque ninguém lá de cima foi demitido, pelo menos até agora. Mas, em compensação, Jucá tirou a palavra déficit e pôs a palavra resultado. Jucá é pernambucano, senador do PMDB de Roraima, serviu aos tucanos no governo Fernando Henrique, serviu ao Lula e à Dilma, votou em Aécio, mas já está fazendo o jogo sujo do governo do PT lá no Senado com essa história de jogar a lei da responsabilidade fiscal no lixo, que é, na prática, o que resulta esse projeto que está criando tanta celeuma, até uma baixaria total lá no Congresso. Com isso, nós temos realmente a mudança de uma velha história que consta, uma velha legenda, não é? Que consta dos filmes noir e dos romances policiais. Sempre se disse que o criminoso sempre volta ao local do crime. No Brasil, a coisa está sendo invertida. O crime é que, para ressuscitar, procura o criminoso no seu endereço. Basta ver que agora a Polícia Federal está investigando os Correios, um roubo de 140 milhões nos Correios, origem da denúncia do Mensalão, que deu no Petrolão, etc, etc, etc. É isso aí. Vamos esperar o próximo carnaval para ver quais são os temas das escolas de samba. Bom, na terça-feira que vem eu volto aqui, mas antes, na segunda, vou fazer uma entrevista, tá? E até lá. Operação da Polícia Federal combate quadrilha que desviou pelo menos 57 milhões de reais apenas em Rondônia. O governador do estado, Confúcio Moura, do PMDB, prestou depoimento na manhã de hoje. A investigação da chamada Operação Plateias começou em 2012 e é feita em Rondônia e em mais 8 estados. Segundo a Polícia Federal, empresas que participaram de licitações no governo de Rondônia faziam doações formais ou informais para campanhas eleitorais.
E, em troca, as licitações eram conduzidas para que as empresas fossem beneficiadas. As irregularidades envolvem 8 secretarias estaduais, entre elas Educação e Saúde. Todos os contratos sob suspeita somam 290 milhões de reais. Ao todo, aconteceram 26 buscas e 163 mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa não é presa, mas é obrigada a prestar depoimento. Este foi o caso do governador do estado, Confúcio Moura, que depôs hoje. 300 policiais participam da operação. O governo federal decide não prorrogar mais a redução da alíquota de IPI sobre os carros. O imposto sobre produtos industrializados, que incide nos automóveis, vai subir em janeiro. A informação foi divulgada pelo presidente da Anfávia, Luiz Moan, após reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em Brasília. Para carros populares, a alíquota do IPI subirá de 3% para 7%, que é o valor original do imposto. Para os demais, a alíquota do imposto vai subir de 9% para 11% no caso dos carros flex e de 9% para 13% para os modelos movidos a gasolina. O Clube de Xadrez de São Paulo completa 112 anos. Em mais de um século, o espaço, que agora fica localizado no centro da capital paulista, mudou bastante. E os frequentadores também. Olhar compenetrado, coçada na cabeça, suspiros de tensão e um mesmo prazer. Eu nunca me interessei muito por esportes de quadra, por exemplo, e tal, mas eu gosto muito da questão da estratégia, eu gosto muito de pensar, do raciocínio. Estamos no Clube de Xadrez de São Paulo, que acaba de completar 112 anos de história. Fundado em 1902, é o mais antigo do Brasil e já foi um dos mais importantes do mundo. Hoje busca um caminho para se reerguer e, quem sabe, voltar aos tempos áureos. Aqui jogaram campeões do mundo como Karpov, Capablanca. Os sócios do clube se reúnem toda sexta-feira à noite. O xadrez, para mim, teve uma importância muito grande, porque eu vim de um bairro de periferia e acabei, por conta do xadrez, conhecendo um mundo que eu talvez não conhecesse se eu não tivesse tido a oportunidade de praticar esse jogo. O clube também atrai uma nova geração de jogadores. Carlos tem 20 anos e está no 2º ano da faculdade de medicina. É uma rotina de treino bastante intensa, né? São 4 treinos por semana. Checkmate, ou em persa, o rei está morto. A jogada que decreta o fim da partida é perseguida hoje por 600 milhões de praticantes em todo o mundo. E o que une todas essas pessoas e que explica o fato de nós não estarmos gravando neste momento lá dentro é o silêncio. Qualquer barulho atrapalha mesmo a concentração. E que fique bem claro, um enxadrista jamais ganha no grito. O perfil do jogador de xadrez é um perfil de um jogador que tem essa fixação pelo jogo, né? Pela conexão dos lances, né? Pela lógica do jogo em si, né? Isso aproxima as pessoas, né? Faz com que a gente tenha esse convívio aqui meio esquisito de jogador de xadrez, né? E a seguir, nevascas nos Estados Unidos já mataram 8 pessoas. E o estado de saúde de Bono Vox. Líder da banda U2 passa por cirurgias após sofrer acidente de bicicleta. O frio antecipado nos Estados Unidos já provocou 8 mortes. O estado de Nova York, no nordeste do país, é a região mais atingida pelas tempestades de neve. Em 3 dias, nevou mais que o esperado para o inverno todo. E ainda é outono no hemisfério norte. Na cidade de Buffalo, a segunda mais populosa do estado de Nova York, os moradores precisam cavar para encontrar os carros e para abrir caminho nas calçadas. Crianças aproveitam para brincar, mas os motoristas vivem um pesadelo. Centenas de carros ficaram presos nas vias expressas. E mais neve é esperada para hoje e amanhã. Temperaturas ao redor de 0 grau foram registradas em todo o país. Foi grave o acidente de bicicleta do cantor Bono Vox, líder da banda U2. Hoje, o Hospital de Nova York, onde o vocalista está internado, divulgou o primeiro boletim médico.
O hospital informou que Bono caiu de bicicleta domingo passado quando tentou desviar de outro ciclista no Central Park, em Nova York. Ele quebrou o braço em 6 pontos, o ombro em 3 lugares e ainda sofreu fratura na face, perto dos olhos. Ele passou por cirurgia múltipla que durou 5 horas. Bono recebeu 3 placas de metal e 18 pinos. No dia seguinte, houve nova cirurgia para reparar uma fratura na mão esquerda. Os médicos disseram que ele vai precisar de muita fisioterapia, mas deve se recuperar. Bono recentemente contou que usa óculos escuros porque tem glaucoma. E há uma semana, a escotilha do avião particular dele se abriu no voo entre Dublin e Berlim. 2 malas voaram do avião. A tripulação só descobriu o fato depois do pouso. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, Hoje Tem sobrevoa Orlando, nos Estados Unidos, a bordo de um helicóptero. Assista agora Todo Seu. E logo após, Hoje Tem.